O objetivo do marketing é sempre agregar ali um bom relacionamento a longo prazo que traga um benefício financeiro para poder ter de volta ali o seu investimento. Qualquer pessoa que trabalha com social media ou Canvas ou qualquer coisa é um especialista em marketing. Quando a gente vai para dados fundamentais, não dá para ser superficial nesse sentido. Hoje a gente vai conversar aqui com o Alan, com o Magno, especialistas em marketing e vendas no setor imobiliário, e com o Fabiano aqui da Conileste. Que aí é o grande erro que se comete também, não somente agora no segmento imobiliário, mas em qualquer empresa. Quando a gente fala de cultura de vendas, ela tem que ser algo disseminado para a empresa toda. Eu tenho uma consultora, né? Eu separei a parte comercial da engenharia, potencializou completamente os dois lados. Quando você sai um pouco do seu habitat, né, que você desenvolve, acho que é importante você ter uma visão externa para trazer a cultura também da região. Do local. Às vezes você contrata um agente externo, mesmo sendo uma grande consultora que tem o seu time, mas uma visão externa ajuda muito no processo. Sejam muito bem-vindos ao ObraCast Especialistas. É isso aí, um novo quadro aqui dentro do ObraCast. O que quer dizer ObraCast Especialistas? Eu vou ter sempre um especialista como o meu co-host em um título específico. E o especialista de desenvolvimento urbano será Fabiano Moura. Muito bem-vindo, Fabiano, da Conileste Urbanismo. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um excelente trabalho nosso em conjunto. Acho que eu tenho certeza que dividir aquilo que a gente sabe e aprender com quem a gente vai trazer aqui não tem nada mais especial, né, Evandro? E eu tô contando que você traga convidados muito especiais. Com certeza vamos trabalhar bastante para trazer aquelas pessoas que realmente fazem a diferença no nosso mercado imobiliário, né, Evandro? Então vamos ao episódio de hoje. Obrigado aí por aceitar nosso convite, Magno, Alan. São dois aí especialistas no setor comercial e de marketing, né? Então acho que a gente vai ter um bom papo aí hoje. Acho que vai ser bem produtivo e tenho certeza que vamos sair aqui com insights importantes aí. Esse é o objetivo sempre do podcast, né? Boa. Legal, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir bastante aí com vocês. É um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, Evandro, Fabiano, Alan, parceiros aí de longa data. Se apresenta pra gente, Magno, primeiro. Tá, vamos lá. Bom, eu tô no mercado imobiliário já há um pouco mais de 20 anos. Hoje atuo como diretor comercial da consultora Souza Araújo, uma empresa especialista em imóveis econômicos, né? A gente já tá aí já há um bom tempo no mercado. E aí, comercial a gente envolve com tudo, né? Então a gente cuida aí da parte de vendas, marketing, relacionamento com o cliente, muito importante, planejamento. Desenvolvendo algumas unidades aí espalhadas aí no estado de São Paulo, Mato Grosso. Alan, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, desde o primeiro contato que a gente teve lá sobre essa possibilidade de trocar essa ideia aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante aqui para o mercado, porque eu sempre digo, né, nesse mercado aqui, ninguém tem a receita pronta, tá todo mundo construindo junto, né? Então, acredito que aqui vai ser um bate-papo muito importante. Falar um pouco da minha jornada, né? Meu background é design gráfico. Estudei na Pan-Americana de Arte de São Paulo, lá nos anos 2000, onde eu ingressei ali dentro das agências, passei para a diretoria criativa, né? A parte de execução dos KVs, branding, e até atuar aí uma das maiores agências de marketing corporativo do Brasil. E depois comecei a prestar serviço para alguns colegas que são do mercado imobiliário, que era justamente na parte de branding. Então não estava muito ligado à venda. Inclusive um desses convites que eu teve para fazer uma concorrência foi junto com o Magno, na estruturação comercial, que depois ele vai compartilhar aí. E aí daí nasceu a agência que a gente já tinha, mas aí com foco para os lançamentos imobiliários, que é o WeRocket. Então além disso também hoje tem uma atuação na sociedade como uma imobiliária de desenvolvimento de venda de intermediação de alto padrão. E aí a gente vai discorrendo aqui os outros assuntos aqui para ver se a gente consegue contribuir sobre marketing e vendas, que eu sei que eu estou numa mesa aqui com os especialistas aqui. Bom, vamos lá. Como a gente estava falando, a primeira pergunta de um podcast, ela acaba tendo desdobramentos, né? E essa pergunta, eu acho que eu fiquei pensando numa pergunta que servisse para os dois, tanto para marketing quanto para vendas, né? Eu acho que a grande discussão, tanto em marketing como em vendas, é o seguinte: equipe própria ou equipe externa, né? Uma equipe própria de marketing ou uma agência?
uma equipe própria de corretores ou um relacionamento com imobiliárias? Como é que... Essa eu vou querer a resposta dos dois. Boa pergunta, hein? Você quer começar? Posso tentar. Vamos lá? Eu costumo atender hoje pequenas incorporadoras e construtoras. Nesse cenário, eu vou dizer para você que é importante ter uma agência especializada em marketing imobiliário. A gente até ouviu do Buzzarello, há alguns anos atrás, numa palestra dele, que ele disse o seguinte: a agência, quando não é especializada no mercado imobiliário, ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque a dinâmica da comunicação voltada para o nosso negócio, ela é única e específica. Tem uma jornada específica, é diferente do varejo, é diferente só dos lançamentos digitais. Então, ela é muito complementar em várias academias, digamos assim, em várias funcionalidades. Então, eu vou dizer para você que, num primeiro momento, é interessante que essa empresa que está se consolidando, ela tenha uma agência especializada. E conforme ela for evoluindo, crescendo, ela tem a condição, ela internalizar um marketing com especialistas no mercado e na segmentação. Né? E aí, assim, para alguns aspectos, aí o Magno, que já faz parte de uma grande construtora, pode depois corroborar, algumas funcionalidades da comunicação, às vezes, são necessárias que se você busque ainda times externos para complementar o que o time interno está fazendo, que geralmente ele vai cuidar muito de um aspecto mais institucional da marca, vai desenvolver campanhas também, vai ter as dinâmicas ali para poder se gerar expectativa de resultado baseado no que vai ser traçado dentro das metas comerciais, como curva, venda e etc. Ele vai ter muito mais dinâmica estando internamente do que, às vezes, uma agência externa. Mas para quem está começando, às vezes não faz sentido ainda ter não tem volume, não tem para estar ali dentro para trabalhar. O custo e às vezes comporta, justifica né? você pegar um especialista com uma agência que já vai poder rodar e ele vai estar compartilhando dados de mercado. E também quando você sai um pouco do seu habitat, né, que você desenvolve, que nem vai para o Mato Grosso, acho que é importante você ter uma visão externa para trazer a cultura também da região. Do local. Né? Então, às vezes você contrata um agente externo, mesmo sendo uma grande consultora que tem o seu time, mas uma visão externa, né? Uma visão de fora ajuda muito no processo, né, Magno? Acho que também tem esse lado, né? Acho que sempre é importante. Né? E você acha que essa questão de ter muito mais profissionais do marketing na rua hoje, né, prestando serviço, isso confunde a cabeça do empreendedor? Ele fica com uma questão de achar que marketing é ter um social media, um editor de vídeo e um gestor de tráfego? Como é que você responde isso? Eu acho que você já perguntou com uma resposta. Acredito que sim. A gente teve uma popularização, essa difusão do termo, né, o que significa marketing, muito abrangente por causa da revolução digital que a gente viveu nos últimos 20 anos para cá. Então, o marketing sempre existiu lá, com os 4 P's de Kotler, etc., e tinha uma fundamentação que o objetivo do marketing é sempre agregar ali um bom relacionamento a longo prazo que traga um benefício financeiro. Né? Então, você cria um relacionamento a longo prazo para poder ter de volta ali o seu investimento. Se popularizou muito hoje que qualquer pessoa que trabalha com social media ou Canvas ou qualquer coisa é um especialista em marketing. E aí, quando a gente vai para dados fundamentais, principalmente para o nosso negócio, que é um negócio que envolve grandes cifras aí, não dá para ser superficial nesse sentido, e essa confusão eu acredito que exista muito, né? Sim. Eu converso com bastante pessoas por causa das palestras, dos movimentos que a gente tem, e aí o incorporador que está ali, ele vai lançar o primeiro empreendimento e fala, cara, conversei com uma pessoa assim, assado, daí eu preciso agora de alguém que atuou, e aí eu vou descobrir que a pessoa ela sabe fazer uma arte para postar no Instagram, mas ela não sabe fazer uma estruturação de campanha, de análise de mídia, de dados, fundamentada ali no que é o público-alvo, produto, preço, prazo, promoção e etc. Então, acaba sendo um pouco superficial, justamente porque se difundiu muito esse termo, né? O marketing digital quase que abraçou a publicidade. Né? Parece que a publicidade e a propaganda deixaram de existir, né? Como meios aí tradicionais ainda, mas a gente ainda tem aí a premiação em Cannes, ainda tem as grandes estruturas de agência, né, no Brasil atendendo os grandes varejos. Então, só se difundiu muito mais por causa da popularização digital, né? Mas tem essa confusão aí. E assim, o que eu percebo, né? Isso acontece na parte de marketing, mas é aquela questão quando a gente vem para o incorporador, né, o Magno? Existe um primeiro momento onde é de grande interesse das imobiliárias em vender o lançamento, né? Em estar lá no dia
no dia da abertura do plantão, da assinatura do meeting, tal, todo aquele envolvimento que se cria, e depois o estoque fica na mão do incorporador, Sempre. né? Vamos dizer assim, porque todo mundo gera estoque, não tem, faz parte do negócio. E aí, como é que resolve isso na área comercial, né? Como é que você lida com esse momento de ter uma equipe própria, com esse momento de ter a imobiliária como parceira, ou não, tem que ser tudo próprio, tem que ser tudo parceiro? O que você acredita? Vamos lá. Eu acho que vou dar um passo antes de falar dessa parte da venda, e pegando só um contexto que o Alan disse ali, que é muito importante quando a gente fala de venda e marketing andam lado a lado. Sim. E eu acho que a grande confusão, e aí é que o Alan disse, é a interpretação e entendimento que as empresas no setor do mercado imobiliário entendem por marketing. Uma coisa é comunicação, publicidade do produto. É você comunicar o produto. Uma coisa é dar publicidade a ele. Isso é consequência, é posterior a um estudo mercadológico que você faz, que é um outro viés do marketing também. Então, até pegando um gancho da sua pergunta que você fez sobre o marketing se terceiriza ou não, eu diria para você hoje que o ideal é você terceirizar a operação da publicidade e da comunicação, mas o marketing ele tem obrigatoriamente que ser interno. Quando eu falo obrigatoriamente, do ponto de vista de que marketing é uma atuação estratégica da empresa. Você não pode terceirizar a sua estratégia para uma terceira que às vezes não está, né, literalmente associado ali. Sim. Pode acontecer, natural que pode, mas na minha visão hoje, o marketing ele precisa ser interno. Por quê? Porque é a questão mercadológica, estudar a estratégia, para onde a empresa vai, para onde ela está indo, sua participação. No pequeno isso já é interno, né? Porque isso é feito pelo proprietário. Exato. Né? Vamos dizer assim, a escolha do terreno, a definição do produto. Aí eu ia dizer exatamente sobre o momento da empresa para ter essa definição. Aí que, quando você está começando, uma pequena incorporadora que vai lançar 2 e 3, aí eu mudo um pouco a retórica e digo, terceiriza. Porque nem sempre o cara tá ali, ele é às vezes um empreiteiro, decide ser incorporador, mas não entende de mercado. E aí ele quer ir pelo feeling. Não, porque aqui dá certo, compra esse terreno que vai dar, faz aqui, faz acolá. E mercadologicamente falando, ele não entende. E é onde muitas vezes ele quebra. Ele lança errado, produto errado, público errado, precificação errada, erra na viabilidade, erra no estudo de massa, erra tudo. Por quê? Porque ele não conseguiu conceber o produto ideal. Aí não é a comunicação e a propaganda que vai corrigir o erro mercadológico, que é essa parte estratégica do marketing. Então, acho que a primeira coisa é difundir essas duas partes, saber o momento da empresa e que melhor decisão tomar. Porque a cabeça, muitas vezes, é de construtor e não de incorporador. É diferente. Sim, entendeu? Então, acho que a primeira questão é essa. Ou de vendedor, que não é, com todo respeito, mas não é nem construtor nem incorporador. Exato. Né? Ou seja, tem que ser a soma dos três, porque também não adianta ter um produto que vende, mas não, eu vou dar um exemplo, não dá lucro. Né? Vou dar um exemplo prático nesse sentido aqui, é o seguinte, tá? Às vezes não tá vendendo. E aí, digamos, vamos criar uma analogia aqui. Eu chego daí lá na LAN e falo assim, cara, tem que colocar mais marketing na rua. Lead, né? Cadê o lead? Cara, né? tem que ter mais... é meio realista em alguns casos, né? A amostragem tá baixa, não tá entrando visita. O lead é ruim ou o produto Isso é ruim? não tem nada a ver. O erro, ele foi concebido anteriormente. Isso aí, muitas vezes, aí eu chamo de aquela história. Você não corrige uma ruptura, né, do produto na comunicação. Porque se o produto é ruim, se o preço é ruim, foi errado lá atrás, mercadologicamente, num estudo de marketing não feito ou feito erroneamente. Uhum. Aí é a mesma coisa de você lançar a bola quadrada e falar pro cara, faz esse gol aí. Uhum. Pô, não vai fazer. Sim. Você entendeu? Sabe que pega esse passinho? Sim. Não vai, o cara não vai conseguir fazer o gol. É você cruzar a bola na área, e você tem quanto de altura? Você tem 1,85? Eu tenho 1,70. É cruzando a bola e fala assim, vai lá, o Evandro vai ser o seu marcador. Eu falo, cara, não dá, meu tamanho, meu porte, não vou conseguir. Fora que você, dificilmente numa situação dessa, você consegue um engajamento do comercial, né? Do corretor, errado, né? É difícil, porque o cara tá produzindo e não vê resultado. É o que você falou em relação ao crescimento da empresa, né? Porque assim, dificilmente...
o empreendedor, o incorporador, vai errar no primeiro produto. Por quê? Porque no primeiro produto ele vai ter todas as cautelas, no primeiro produto ele vai conseguir... A energia dele faz muita diferença no negócio, né? Então ele vai ter que trazer um investidor, é ele que vai negociar, ele vai ter que fazer as primeiras vendas dele. Né? O envolvimento dele é muito maior. Conforme ele vai crescendo, é o que você falou, ele já não... Ele tem aquele... A história do... Eu acho, né? A história do primeiro empreendimento da pessoa, ele fica um tempão com o terreno, até desenvolver, até fazer, até conhecer tudo, né? Sim. Aí daqui a pouco, quando ele já tá com 3, 4, 5 na rua, ele já fala, eu preciso lançar em 6 meses. Se eu não lançar em 6 meses, a minha empresa... Ele quer celeridade. Ele quer acelerar isso. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Por isso que eu falei, agora respondendo a sua pergunta, por isso que eu dei um passo atrás, porque está relacionado muito a como o produto é concebido. Quando você tem um produto muito bem concebido, com esse viés mercadológico, entendendo localização, entendendo a tipologia, entendendo a demanda, ou seja, você não constrói produto sobre o seu viés de incorporador ou construtor. Você precisa construir um produto com viés de mercado. Esse negócio de, põe um produto aqui que eu acho bonito. Bonito para quem? Para você. Está construindo para você. Você vai morar lá? Não vai. Então, o que você faz? Vamos ver o que o mercado consome ali. A partir do momento que você entende qual que é o público, a demanda para consumir aquele produto, então você tem aí uma grande chance de ter sucesso, porque você vai acertar no produto. É você vender o produto certo para a pessoa certa no local que tem a área. Se o apelo da área é X, você vai fazer o produto correto. Feito isso, aí vem a questão da comercialização. Torna-se mais fácil, né? O papel do marketing, o papel do desenvolvimento imobiliário é justamente tornar o papel da venda mais fácil. Botar a bola na cara do gol. Porque venda não pode resolver um problema, e é o que hoje muito tem acontecido no mercado. É as empresas querem que venda resolva os problemas que foram originalizados lá atrás. Sabe? Falhou, aí agora, tem que vender. Não tá vendendo. Mas, não tá vendendo mesmo, o produto tá errado. Não tá vendendo mesmo, não tem condição. A viabilidade está errada. Comprou o terreno quando era para permutar. Fez uma viabilidade errada. Ou seja, errou-se nas premissas, nos pré-requisitos, e agora se vira, venda. Então, olhar muito esse viés é importante. E quando a gente fala em venda, se feito a lição de casa mercadologicamente falando, envelopar o produto vai ser fácil, entre aspas. Porque você, sabe, a mesma coisa... Cara, vamos lá, o que é mais fácil? Vender sorvete na praia ou na rua aqui fora quando tá um calor? Na praia o cara tá ali, ó a demanda que ele tem. Aqui o cara tem que caçar hoje na rua, se ele for a qualquer lugar aqui de São José, em qualquer lugar aqui nosso. Pra ele vender um picolé, às vezes, vai ser difícil. Então, você tá no momento certo. Bom, feito isso, envelopar um produto certo para... identificado, pesquisa mercadológica, precificação, viabilidade, achar o preço certo, porque às vezes o produto é bom, o preço está errado. Às vezes o produto é bom, o preço tá legal, mas a condição não está legal. Então você tem que calibrar. Uma vez isso muito bem calibrado, aqui é você operacionalizar estrategicamente. Como? Equipe própria ou terceiro? Volto à questão da estrutura da empresa, se tem capacidade para isso, se é muito pouco volume, não tem recorrência ou escalabilidade, o que você faz? Terceiriza. Como é que você vai atrair gente para vender para você com 100 unidades? Vem cá, vem ser meu gerente. Ele vai falar, o que eu vou ganhar aqui? 100 unidades. Ele vai falar, cara, eu até vou, mas eu posso ficar 3 meses aí com você. Você me dá um fixo? Aí o cara, não, que isso é venda, é comissionado. Agora, quando você começa a atingir um tamanho, e eu diria que hoje é extremamente importante, o mercado mudou muito de venda. Trabalhar com o mercado de terceiros é extremamente importante pelo posicionamento do seu produto. São raras as empresas que vendem 100% com equipe própria. Você faz isso quando você tem potencial para isso. São raras as empresas hoje de médio e pequeno porte que falam, não, só eu quem vendo. Quem faz isso, tá? Ou tem um viés muito forte de não querer terceirizar, né? Eu conheço algumas empresas que já fizeram isso aqui na região, mas são empresas que, assim, elas fazem um produto, sabe? É bem poucas unidades.
Mas na grande maioria, então assim, na minha operação hoje, a gente tem aí, aproximadamente 70% das nossas vendas, 65% pelo mercado. Sim. Mas é extremamente importante você fortalecer a equipe própria, por conta da cultura da venda. Existem questões também relacionadas Até por a custo. essa questão do depois de um certo tempo do lançamento, aquilo que vai ficando... Isso é natural, né? As a lançadoras house vêm, acaba, né? Acaba tem um projeto dando recente esse lançado resto agora aí, aí, né? na Grande São Paulo, que assim, a imobiliária veio lá, são terroristas no lançamento, mas já são conhecidas, existem já e tá tudo certo no mercado. Você tem que entender o comportamento de cada imobiliária, de cada perfil. Tem imobiliárias que elas vêm, elas ficam com você 3 meses. Não adianta você querer que ela fique, sabe? É paixão. Ela vem, fica 3 meses com você, depois vai embora. Tem imobiliárias que vão e querem ter longevidade na parceria, então ela fala, vem cá, mas aí depende do seu número de oferta, Sim, escala claro. de lançamentos, recorrência, então... Mas na grande maioria das vezes, aí tem uma coisa muito importante. É você ter o efetivo relacionamento com o mercado. Porque quando você traz uma imobiliária e ela sai com 2, 3 meses, se você não estiver bem relacionado com o mercado, o que o mercado vai dizer? Você, agora você me quer. Quando lançou lá, você não me queria. Então é saber lidar muito bem com isso, senão você corre o risco de ficar sem parceiro. Fica uma situação complicada mesmo, né? Eu percebo 2 coisas que eu queria falar, que eu acho que é o que fortalece a história da House, né? É o quê? É a questão que, para quem não entende, House é a equipe interna, né? Que às vezes tem construtores aí que não entendem isso. Vamos lá, a partir do momento que você tem uma equipe interna, a partir do momento que você olha aqui como incorporador, você fala, cara, eu tenho que investir em marketing, eu tenho que gerar, eu tenho que botar o lead lá Então, o incorporador, pensando racionalmente, ele fala, cara, eu já tô com o lead na mão, por que eu vou dar na mão da imobiliária? A imobiliária pode vender o meu produto ou pode vender outros tantos, né? Aí eu venho aqui e coloco o lead na mão da House. Só que a House não tem cultura. A House não tem matinal, a House não tem churrasco para bater meta, a House não tem todo um envolvimento, porque o dono, o chefe da House, quem que é? É a incorporadora, que o propósito dela é executar a obra. Então, assim, quando fica nessa divisão, é o que você falou. Ou seja, para você ter uma house, você precisa realmente ter a capacidade de implantar essa cultura de vendas dentro da tua empresa. Né? E assim, eu tenho uma consultora, né? Então, assim, eu separei a parte comercial da engenharia, cara, potencializou completamente os dois lados. Só que você vai na engenharia agora, tá chato de ficar lá, né? Porque, porque no fim do dia, a cultura mesmo de um lugar mais descontraído, a cultura diferente de bater meta e tal, ela vem só do comercial. Mas sabe uma coisa importante? Acho que aí é o grande erro que se comete também, não somente agora no segmento imobiliário, mas em qualquer empresa. Quando a gente fala de cultura de vendas, a gente atribui muito à cultura de vendas, que a gente ouve muito isso no mercado, né? Mas a cultura ela de venda ela tem que ser algo disseminado para a empresa toda. Quando você fala da contabilidade, do marketing, quando você fala do jurídico, quando você fala do financeiro, tem que todo mundo trabalhar para a venda. Sim. Só que existe aí uma arrogância, uma prepotência que às vezes, peraí, aqui esse pessoal do comercial, pessoal da venda. A empresa, ela subsiste para vender ou um bem, ou um produto, ou um serviço. Se não vender, acabou. Se não vender, acabou. Então, o problema é que as empresas, sabe, pensa que essa cultura tem que ser, o pessoal da venda tem que vender. A pergunta é, o que o pessoal do back office, do backstage, do background está fazendo para ajudar a vender? Sim. É mais âncora do que chafariz, sabe? É mais, chafariz te empurra para cima, âncora te empurra para baixo. Tem mais gente pedindo. Então, assim... esse é um detalhe que às vezes falta muito nas E o assunto cultura de vendas, ele é muito bem disseminado, porque a primeira pessoa a comprar, vou instalar uma cultura de vendas, quem é? O dono, né? Porque o dono começou ele vendendo o próprio negócio. Você acabou de contar no almoço ali pra gente. Pô, pra eu fazer minhas primeiras vendas, eu rodei o
o sul de Minas para vir aqui e finalizar vendendo aqui. Mas por quê? Então, o que acontece? Então, você consegue entender a importância da venda. Então, quando você vai no mercado e fala assim, eu vou te ajudar a implementar uma cultura de vendas, o olho do empresário brilha. Porque ele é vendedor, né? Sim. Na verdade, fora também, né, que a gente... Eu sou do comercial também da empresa e tem o outro lado que é o pessoal da engenharia, o pessoal da administração, financeiro. É uma briga interna bastante saudável, né? Mas é uma disputa grande por verba, né? O que a gente vai fazer, como que vai ser. Saudável você foi É 1% a mais aqui, 0,5% a mais lá, como é que vai ser isso, né? É uma briga forte. Mas, eu tenho que pôr no meu viável lá, você tá com 2,5 é muita coisa, não dá, tem que ser só 1,5. Aí você fica numa disputa enorme, né? Assim, e é um barato essa disputa, né? Mas no final... Tem um parceiro de empresa que a gente conversa assim, para todo mundo você tem que dar uma informação. Quando alguém fala que quer ganhar mais, você vai vender. Porque todo mundo, quando olha para a área de venda, seja em qualquer segmento, vai falar, o pessoal lá não faz nada e ganha pra caramba. A sensação é essa. Sim. O pessoal de venda. Cara, o dinheiro tá na venda. O dinheiro tá na venda, ponto. Ninguém vai mudar isso. Eu concordo que existe muitas vezes pessoas que não estão preparadas para vender. E que muitas vezes acabam caindo na área de vendas e fala, e realmente, você vê, tem hora que você vê alguns vendedores e fala assim, não acredito que esse cara tá ganhando isso. E você vê o cara tem uma baixíssima capacidade técnica e muito menos habilidades. O cara que não se desenvolve, não se capacita, não treina, não aprende, vira, né? Porque o dinheiro muitas vezes faz com que você fique estagnado. Porque você acha, você pega o mercado imobiliário, o cara, uma área técnica de engenharia, às vezes o cara hoje se forma 5 anos, faz cálculo, né? 5 anos de engenharia e vai começar trabalhando no PJ ganhando 6, 7 mil reais. A comissão de uma venda de um corretor econômico. Sim. Esse cara vai falar, sabe, qual o sentimento que ele vai ter? Eu estudei 5 anos, ralei pra caramba, e aquele cara ali, desprovido de conhecimento cognitivo comportamental, pra não falar outra coisa, ganha 8 pau por cada apartamento que eu. Aí eu produzi. Cara, a primeira coisa é o seguinte, você tem que saber, separar exatamente, centro de custos. São centros de custos diferentes. Não existe quem é melhor, quem é pior, não é nada disso. Eu sempre disse para pessoas dentro da área comercial. Queria ganhar mais. Falei, aqui o centro de custo é esse. Quer ganhar mais? Tem uma vaga lá. Vai vender. Na corretagem. Não sei o quê. Falei, vai lá perder sua vida e achar lá. Eu falo assim, né? Porque vai lá. Você vai lá, vai ter 3, 4 aparelhos de telefone, 10 chip, 8 redes sociais, entendeu? Vai ter que aguentar. Trabalhar sábado e domingo, feriado. Aguentar bastante domingo, não, né? Não. Domingo, quando for meio-dia, você indo almoçar na casa do seu sogro, da sua sogra, um corretor o cliente ligar querendo visitar. É isso aí. Não, e outra coisa que pouca gente entende, né, Magno? Quando você consegue achar uma pessoa... mas por que o mercado financeiro... Porque vamos lá, o que o mercado financeiro vende? Dinheiro. Mas vende dinheiro, né? Qualquer consultor financeiro está vendendo dinheiro para você. Mas por que tem tanta gente das melhores faculdades de engenharia? Porque o cara soma a capacidade de venda com a capacidade técnica. Sim. Então, na verdade, se o cara que estiver ouvindo aqui foi engenheiro e foi esperto, em vez dele reclamar, ele vai falar assim, vou acrescentar no meu currículo venda. Exato. Você entendeu? Exato. Tipo assim, eu, né, meu pai, meu avô, corretores de imóveis, depois sou engenheiro. Eu brinco que o sonho de qualquer corretor de imóveis é ter um filho engenheiro. Então eu fui empurrado para engenharia. Você entendeu? Eu fui empurrado e, cara, graças a Deus. Por quê? Porque eu continuo com a minha vontade comercial, com a minha experiência comercial, só que agora que eu fiz engenharia eu tenho a técnica. Então, o que eu entendo? Que quem soma essas duas habilidades, ele consegue sentar em qualquer mesa, né? Vamos dizer assim, então eu consigo sentar com o engenheiro hoje da minha empresa e discutir a execução. Ele pode até entender melhor, executar lá melhor que eu, mas eu tenho base para discutir com ele. E eu consigo sentar na equipe comercial e também discutir se tá no caminho certo. Transita nas duas frentes. Transita nas duas frentes. Então, quem conseguir, né? Fabiano, acho que é a mesma coisa. Tanto é que você falar para mim que você cuida do comercial foi uma surpresa. Para mim, você cuidava da engenharia. Você entendeu? Então, porque eu te vejo um cara técnico. Então, assim, quem conseguir
transitar nas duas áreas, vai se dar muito Eu melhor. sou um bom engenheiro, mas de moecano e vender. Sabe o que é interessante nessa união que você falou das duas capacidades aí? É que entre as soft skills que tem aí, né? Que a gente tem agora para essa geração, daqui em diante, né? Em primeiro lugar está a habilidade de comunicação. Então, assim, por mais técnico que seja, por mais que você estude sobre vendas, você vai ter que também usufruir e se dedicar à habilidade da comunicação. Por quê? Porque hoje a questão da retenção, né? A gente está vendo aí que hoje o petróleo do momento é a retenção da atenção, né? É você conseguir fazer com que as pessoas parem para te ouvir por causa do excesso e oferta que tem de produto audiovisual. Né? Então hoje, por exemplo, o Instagram já quase ele não mostra mais fotos. Embora o carrossel ainda tenha algum tipo de alcance, os vídeos, você rolar o seu aí agora, vai um vídeo atrás do outro. Raramente vai ter alguma coisa estática. Né? Por quê? Porque o algoritmo mudou para esse perfil hoje. Eu estou falando aqui de uma das fontes aí, eu acho que dentro das nossas estratégias lá ainda continua sendo uma das principais para poder ator, ter né? essa Assim, retenção. Até o ator, né? O ator principal hoje mudou. O ator principal antes era um influencer, Uhum. era um ator, hoje já está começando aos donos das empresas serem o ator principal do negócio, né? A gente tem aquela lista de exemplos De ali, colocar, né, na cara, Magazine Luiza, cara na frente, CIMED, né? Avan, já vem há um tempo, né? Mas hoje você vê que E esse aquele- perfil mudou bastante. Ficou- Então, fica- é o que você falou, é a um atenção. CEO Mas é a atenção, influente. porque a pessoa realmente quer ver o que aquela pessoa dona por trás daquele CNPJ realmente tem a contribuir, né, com o mercado e tal. Já aumentado significativamente. Né, gerar conteúdo e significativamente. Além da quantidade hoje, né? A quantidade de bons cursos, imersões, etc., que a gente tem hoje disponível no mercado, né? Tem muita coisa, né? Então tem bastante lixo também, né? Que hoje todo mundo é um treinador, todo mundo é um coach, né? Mas tem bons lugares hoje para quem é empresário, acho que está buscando na fonte informações que são difíceis de você obter sozinho, porque a quantidade de informação que tem e a quantidade de oportunidades. Mas existem fontes, assim, boas, né? Vocês, já fui em algumas que vocês promoveram, né? O Evandro aí tá sempre promovendo no grupo dele. Então, acho que é importante também hoje, apesar de parecer, isso aí eu vou deixar pro meu time, o meu time aprende. Não, cara. Hoje, realmente, a gente tem que estar lá na frente aprendendo para poder entender qual é o caminho, né? O que eu vejo que Esse mudou no complicado comportamento isso daí. é que hoje você tem prazer em aprender, né? Para ver. Quando você está com o conteúdo que te atrai, o conteúdo de conhecimento que te atrai, você está ali por prazer. Antes, né? Conhecimento, conteúdo pra gente era por obrigação, né? Então eu vou fazer, porque eu tenho que fazer a prova. Então eu acho que a grande virada de chave, porque eu converso muito com... Eu tenho filho adolescente, né? Pré-adolescente e adolescente. E os pais estão sempre com aquela preocupação, o que vai ser dessa nova geração, não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Essa nova geração, a turma que vem de baixo vai engolir a classe média. Por quê? Porque antes o conhecimento era um benefício da classe média. Hoje, o conhecimento, ele é democrático. Se a pessoa quiser, o que ela quiser aprender, ela aprende. Ela vai buscar e ela aprende. A partir do momento que ela vai buscar e ela aprende, ela tem uma segunda vantagem, sabe qual é? Ela só vai buscar o que ela quer. Então ela vai ser muito mais focada, né? Em vez dele ficar buscando um aprendizado generalista, ele vai falar o seguinte, sei lá, o cara vai falar uma besteira aqui. O cara vai aprender inglês para depois aprender o português. Ele fala, eu quero aprender inglês. Então vou focar no inglês aqui. Mas o meu português ainda não é correto. Tá bom. Eu vou focar no meu inglês aqui, que o que eu preciso é o inglês, né? Então assim, que é um problema, né? Vamos dizer assim, quem não acompanhou engenharia. O cara vem, às vezes o cara senta assim, não, mas você acha que aquela viga aguenta? Eu falo, cara, você tá de brincadeira. Eu só sei por que aquela viga tem que estar lá, cara. Como é que calcula é o especialista. Você entendeu? Mas eu aprendi a ter uma série de conhecimentos que ficaram para trás. Fica o poder de raciocínio, ficam outras coisas. Mas essa seara, por isso que hoje a gente encontra, a gente que é do mercado imobiliário entende, que é o seguinte, cara, o dinheiro tá trocando de mão muito rápido. Muito rápido. Os meus amigos que já têm um patrimônio,
Ai, mas a taxa de juro, o não sei o quê, e o mercado imobiliário. Eu falo, cara, deixa eu te explicar o seguinte. O mercado imobiliário tem um outro cara lá que ele prefere pegar o dinheiro que ele tem, comprar imóvel e não se preocupar se o juros está alto ou está baixo, para ele não perder o foco do negócio dele. Ele fala assim, Evandro, eu compro imóvel porque imóvel não me distrai. Eu compro imóvel, eu espero entregar e eu fico focado no meu negócio. Né? Ou seja, o que mais move o mercado imobiliário é a famosa poupança forçada. Sim. Né? Você Vamos citou dizer uma assim. coisa aí que me chamou a atenção aqui, que é essa geração, né? Eu acho que o que só me chama um pouco a atenção é sobre o desejo e a vontade de buscar esse conhecimento vasto que existe disponível hoje, né? Infelizmente, a gente também vê que, embora você tenha toda essa disponibilidade, que aqui nós quatro aqui, né, somos a geração, eu diria que nós somos a geração placa preta, entendeu? Nós somos a geração placa... Mas não porque nós, talvez lá atrás, tivéssemos desenvolvido isso, mas eu falo pra você, quem hoje aí tem seus 30 mais, 35 mais, eu brinco que é uma geração colecionadora placa preta, porque assim, o nível de informação e conteúdo que nós tínhamos à nossa disposição naquela época, além de ser muito caro, era raro, tá? Inacessível. A minha faculdade custava 2 salários mínimos na época em que eu me formei. 2 salários mínimos. Imagine hoje uma faculdade custando 2 salários mínimos. Quanto seria? 3 mil reais. Quem pagaria uma faculdade hoje 3 mil reais? Você faz a faculdade hoje a 10% do valor que eu pagava há 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Então, o nível de conhecimento que você tinha lá atrás era algo que, assim, era muito inacessível. E hoje é muito. E tudo aquilo que é abundante, muitas vezes perde seu valor. Então, estudar virou uma commodity. Aprender, aí você tem tanta coisa à disposição hoje, em qualquer segmento, sabe, se você quiser. Você acabou de dizer, pô, o cara pode fazer o que for, inglês, você acabou de citar inglês, o cara tem aplicativos, o cara tem vídeos, enfim, uma infinidade de conteúdos que se a gente for aqui falar, a gente vai abrir um leque gigantesco, mas a pergunta é, quem quer? E aí tem uma questão que é assim, e hoje isso está se refletindo também nessa geração mais gabaritada, digamos assim, que é o que eu chamo que a geração que acha, aí eu me permita fazer uma rápida analogia aqui, é um cara que uma vez chegou me reclamando de algumas coisas pra mim, um cara que sempre tava gabando, eu tava já ficando chateado, injuriado, que esse cara chegava na reunião e falava assim, não, porque eu tenho 20 e poucos anos de experiência no mercado, cara, você tá me enchendo o saco. Aí eu falei, um dia eu chamei, um feedback mais, né, coerente para não expor a pessoa, porque hoje é NR1, né? Agora é NR1, se você expor, você assédio moral, saúde física, mental, cognitivo, corporativo, sei lá o quê. Falei, cara, vem cá, mostrei uma foto para ele de um carro, diplomata lá, sabe? 1992. Pô, carrão, hein? Essa época aí, tá, não sei o quê. Falei, a presidência da República usava esse carro. Falei, o que você achava desse carro? Cara, era um sensacional, o carro da época. Porra, quem não queria ter um diplomata 4.1, que não sei o quê. Falei, pô, esse carro aqui é você. Por quê? Porque você se formou lá na década de 90, nunca mais você estudou, você vive se gabando de quem você era e não é de quem você é. Para mim, é como um diploma pregado na parede achando que você vai. O mundo mudou, o ciclo de informação mudou. Então, eu falei para ele o seguinte, então, ou você se desvencilha daquilo que você tem como habilidade, experiência e fala que eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu perguntei para ele, você compraria um diplomata hoje? Se fosse para colecionar, não sei o quê. Eu falei assim, então, pergunto, você como líder é o quê? É um cara diferenciado? Ou eu compraria você para colecionar e colocar você ali na cana? Gala o olho. Então, é aquela frase que eu gosto muito, você falou do Buzzarelli, eu gosto muito quando a gente conversa, aí ele fala, o líder que não senta para aprender hoje não merece levantar para ensinar. Tem muito líder hoje que quer ensinar com as suas experiências antigas, né? Ele também fala, mapas antigos, né? Sim. O cara quer ensinar você com as páginas amarelas hoje, por causa da experiência dele passada. Acabou. Você vai sentar hoje, o nível de informação é absurdo.
Então, eu concordo com você, mas só fazendo uma analogia com a minha vida e com a minha história. O que aconteceu? Meu pai é corretor de imóveis, eu sempre morei melhor do que a minha classe social, né? Então, assim, meu pai sempre conseguiu um aluguel bacana no clube de campo lá, mas Sim. o cara era amigo dele, não custava tão mais caro, isso, aquilo. E aquilo foi me mostrando um mundo que eu não conhecia, né? Foi me mostrando o mundo dos filhinhos de papai lá. Beleza, beleza. E aquilo foi servindo para mim como gatilho. Então, por um lado, existe essa questão que a tela e que o acesso atrapalha, mas também existe uma questão Que impulsiona. que o cara vira e fala assim, eu vi um negócio ontem, você sabia que o Brasil é um dos países que mais se vende Porsche no mundo? Por quê? Porque virou Da ascensão virou agora. um objeto de desejo para quem quer buscar. Então, assim, às vezes, essa é o que a gente falou. Essa informação, para quem usa ela da forma certa, Nossa, sensacional. aí vai embora. Que é que nem você falou o negócio do estudo. Cara, eu juro para você, eu adquiro muito mais conhecimento hoje do que na faculdade. Sim. Mas muito mais. Por quê? Porque hoje é o que você falou. Cara, vou botar o assunto aqui no chat lá pra ver o que acontece. Quando você vê, cara, você tá chamando o chat de brother, né? Falando, não acredito. Você entendeu? Por quê? Porque você vai desenrolando um assunto que é do seu interesse. Não é por necessidade, não é por obrigação, é só porque é legal adquirir aquele conhecimento. Como é que a gente estudava na faculdade? Esquece. Ia pra biblioteca. Sim. Você tinha Postilado. postilado. Eu ia E tirar xerox, eu não tinha dinheiro. E as, Bibliógrafo. e as skills, o que era? Cara, por que a turma do fundão sempre foi bem? Quem que é a turma do fundão? É o cara que trampou o dia inteiro para poder pagar a isso aí. faculdade. Isso aí. Você entendeu? Chega lá no fim do dia, o cara Moído. tá moído, né? Não presta atenção na aula. Quando chega a prova, tem que aprender a se relacionar. É Se isso aí. relaciona com o vizinho para ensinar, se relaciona com o professor para pedir nota, mas tá sempre se relacionando. Isso é um gancho bacana, principalmente pro lado comercial. Na sua visão, quando você tá lá com o seu time, tá administrando o seu time, você tem mais facilidade com o pessoal mais antigo ou mais facilidade com o pessoal mais novo? Qual que é a sua... O que você sente hoje? Tem uma diferença muito grande? Você consegue... Tipo, olha água assim, você consegue... Você tratar... Você consegue ter essa visão... Há essa diferença. E assim, qual que é o viés do mais velho e o viés do mais novo? Que eu acho que é interessante para as pessoas poderem entender e se recolocar no mercado mesmo, né? Assim, Fabiano, boa pergunta. É. É assim, na verdade você tem que saber trabalhar esse antagonismo, né? É que são gerações, né? São gerações diferentes, então você pega um cara de 20, 25 e um cara de 45, 50. Ou 50, 55. Eu tenho gente de 60 anos na minha equipe. Perfeito. Eu diria para você que é você tentar aproximar o máximo possível as partes. Fazer um efeito sanfona. Você está falando isso como Isso. gestor. Tá. Ou seja, primeiro, porque você precisa entender o mundo pelo qual a gente vive hoje. E que nem você disse aí, né? Existe a turma do fundão. Essa turma do fundão aí é a galera dos 40, 50, 60 anos. Com certeza. Essa galera aí tem muita cicatriz, que a galera mais jovem não tem. Isso. Só que a galera mais jovem tem muita mais capacidade de absorção, tá? E principalmente agora, E de digital, né? assimilação das novidades, Isso. das coisas muito maior Sem do dúvida. que o cara que é cartesiano, Sem pragmático, que não quer saber de nada, que ainda insiste de que a sua experiência é mais válida do que o desenvolvimento de novas habilidades e técnicas. Se você chegar num cara de 50, 55, por exemplo, vamos lá, tem um monte de gente lá hoje sobre minha gestão. Como é que eu vou cobrar dos caras, das pessoas, né? Desculpa um pouco a expressão. Falei, cara, vamos pensar, né? Das pessoas. As pessoas, com certeza. Como é que eu vou cobrar das pessoas que elas se desenvolvam se eu não me desenvolvo? Ah, sim. Então, vou dar um exemplo. Cara, você tá participando. Primeiro passo, né? Eu marquei esses dias um treinamento em São Paulo e daí eu falei, eu vou junto. Só que era uma coisa que eu sabia que não era, assim,
Não estou dizendo que não era para mim. Na verdade, você é uma mas coisa que você já domina. Mas eu quis ir lá, Sim, não, claro. mas eu fui, e assim, e a outra questão é fundamental, é assim, é tirar essa casca da prepotência de que você sabe. Sim. Então, por exemplo, embora eu fui lá num objeto com gente que estava começando em alguma questão relacionada à liderança, eu falei, cara, alguma coisa eu tenho que aprender aqui. Sim. Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, é a seguinte, a dificuldade com os mais novos é ele achar que não precisa de ajuda. E a dificuldade com o mais velho é trabalhar, é ele achar que não precisa de desenvolver novas habilidades. Então, é trabalhar esses dois antagonismos. Então, e quando você trabalha lá com uma galera mais nova, vamos falar, um plantão, uma equipe de vendas com uma galera mais nova, com uma galera mais velha, você está me dizendo que são características diferentes. Mas o que eles têm, os que dão certo, né? Os pontos fora da curva, o que eles têm em comum é a fome? Eu diria que a fome... Cada um pelo seu motivo? Cada um pelos seus motivos e propósitos, porque assim, eu consigo ver muitas vezes... Por isso que eu estava falando da geração, porque assim, se a gente conseguir trazer esse ponto de equilíbrio, né? E essa fome, quando você junta isso, quando você tem esse coração disposto, essa mente disposta, ambiciosa, isso não tem idade. Sim. Você entendeu? É isso que eu acho. Que a Então, gente se o pode cara chamar, tiver... Seja pelo amor, seja pela dor, quando ele tem é. fome, ele tem fome. Meu, eu já vi corretores novos... Então, porque é isso que eu vejo os meus amigos colocando, é o seguinte, que eles colocam em dúvida a fome da geração. E eu falo, cara, Não. a geração continua, se não tiver até mais. É característica só. Eu diria que ela, assim, o que acontece é que, assim, ó, vamos dar um exemplo para vocês sobre oferta e demanda e capacidade. Olha só. Vamos pegar uma grande empresa em São Paulo hoje. Você pega aí as 10 maiores consultoras e incorporadoras do estado de São Paulo, que você pega aí plano, vendendo 4, 5 bi, né? 6 bi a Cure, esse ano para 8. Então, vamos lá. Eu estava conversando isso agora no almoço, quando uma pessoa estava dizendo para mim, não, tem que preparar melhor. Mas, ó, vamos fazer uma analogia para entender se o ambiente favorece ou não. Você está numa cidade, numa capital, que por dia vende 256 apartamentos, dados do Secov. 256 apartamentos na cidade de São Paulo por dia são vendidos. Novos, né? Novos, tá? Então, imagine você enquanto corretor, você está ali num plantão. Você tem mais de um crachá, porque hoje o corretor está aqui, ele vende para Cura, ele vende para Plano, ele vende para MRV, ele vende para Direcional, ele vende para todo mundo. Para Econ. Então, o que acontece? Na cabeça dele é o seguinte, vai vir o próximo. Quando a demanda está muito aquecida, sabe? É aquele... você acha que o atacante, no final da partida, alguém vai perguntar para ele que ele chutou 8 bolas para fora, mas... Ou se o repórter vai perguntar para ele sobre aquele gol que ele fez de cabeça. Ninguém tá olhando para o que você deixou de fazer, mas o que você fez. Então, quando você pega a demanda muito grande, você cria um efeito contrário, que é o efeito em que faz com que a pessoa, sabe, dê uma baixada de guarda. Por que eu preciso tudo isso? Cara, tá acontecendo. Você vai nas grandes empresas, você vê muita gente desqualificada fazendo gestão. Mas gestão do quê? De algo que muitas vezes não exige muito. Diferente quando você pega uma ciência exata como uma engenharia. Pega um engenheiro qualquer para fazer um cálculo estrutural, né? De um projeto aí. Vai lá no Senna que foi... Peraí, não dá para ser qualquer pangaré. Só que quando você tem um ambiente que você tem, sabe, muita coisa... Quanto mais pangaré, sabe aquela melhor. história do desperdício? Né? Vou dar exemplo. Cara, você tá aqui... enquanto tá caindo água, não tá faltando água para mim, por que eu vou tomar banho de 2 minutos? Esquece, vamos tomar um banho de 20 minutos. Pô, mas de repente a água começou a faltar. É tudo uma questão de consciência do momento. Se o momento é muito favorável, a consciência age desfavoravelmente. Sabe? Não tá faltando água, o que a gente faz? A gente não economiza. Não tá, né? Tá chovendo bem, a represa tá cheia. Agora, quando você tá viajando, você tá numa Dom Pedro da vida, você pega ali e fala assim, cara, a represa bate na sua cabeça. Puxa, preciso... enquanto não tá faltando energia, a luz fica acesa. No mercado é a mesma coisa. Então, eu concordo. A questão é que está disponível. A diferença é o quanto eu olho para isso e aí são percepções de momento.
São escolhas. Entendi. E hoje, quem tem essa percepção, esse feeling, cara, sai muito na frente. Nada de Mas braçada. muito Sim. na frente. A gente teve algumas conversas aí ao longo da nossa caminhada aí em conjunto aí, né? De marketing comercial da agência e das atuações aí em corporação com o Magno. E uma das coisas que a gente prestou muita atenção nesse período todo, né? É justamente na qualificação de quem vai atender vendas. Porque do nosso aspecto, assim, até envelopar um produto até não é tão complexo como o Magno colocou aqui, de fato. Existem coisas por trás disso que são mais complexas, né? São os estudos que vão nortear esse envelopamento. Mas quando vai para a ponta de venda, quem vai se destacar é quem tem mais fome e sede, como você colocou, que vai se qualificar. Porque vamos lá, quando a gente compara a questão de compra de um produto de varejo, sei lá, comprar um tênis, um sapato, uma roupa ou qualquer coisa, que você vai numa loja, se você for para uma loja de alto padrão, tem um produto mais sofisticado, o vendedor, na maioria das vezes, ele vai estar apto a dizer o que tipo de tecido que foi fabricado, de onde que veio, o tipo de lavagem, ele vai te dar dados técnicos para você comprar uma camiseta e para que essa camiseta que tem um selo forte ali, de um status, vamos dizer assim, ela vai durar por mais tempo. Porque você está comprando um produto de qualidade e você foi instruído ali a poder fazer um bom cuidado do produto. Quando a gente está falando de um imóvel, aí a gente está falando aqui dos lançamentos verticais, mas também a gente pode ir para a sua área também, que são os imóveis residenciais, unifamiliar. O vendedor, muitas das vezes, ele não tem esse gabarito técnico, ou até ele buscou essa informação, ou teve um treinamento, etc., para vender todos os detalhes que você tem naquele imóvel. Sim. Né? Num apartamento mesmo, a gente sabe que tem diferenciais ali. Né? Tipo, é estrutural, que tipo tem a questão de isolamento acústico, vai vir com piso, as áreas frias, você tem vários dados técnicos, né? As metragens. Então, assim, às vezes até para falar de um produto econômico até, digamos que mais fácil de aprender. Mas mesmo assim, muitas vezes o corretor não está preparado para atender um cliente que faça uma pergunta para ele técnica. Mas você pega esse aí, só para cortando, você continua, é mais fácil nessa questão de observação, mas é uma venda que tem uma dificuldade maior, porque você tem que levar o cara que não tem muitos recursos a comprar um apartamento. Esse é um grande lance, você transformar aquela pessoa num consumidor imobiliário, que muitas vezes não tem uma condição financeira. Sim. Aí esse corretor... Por isso que eu digo que tem uma diferença grande quem vende uma casa que você produz, que é uma casa de alto padrão, Alphaville, para aquele que vende um apartamento Minha Casa Minha Vida. Tem um profissional ali, o treinamento dele é diferente, a vocação dele ali, né? A linguagem, né? Sabe, Fabiano, que eu vejo assim, tem uma coisa que falta para nós, sabe? Um erro crasso, crônico que a gente comete é o seguinte: a gente vende para quem? A gente vende para o cliente. Quando a cultura da empresa ela está enviesada para o negócio, esquece. Quando a cultura da empresa está enviesada para o cliente, aí muda tudo. Então, assim, o problema é que você... Você está falando isso daí lá no coração da empresa. No coração da empresa, porque é o seguinte, entenda uma coisa comigo. Perfeito. Quando hoje, as empresas ainda trabalham sobre o viés do organograma. Não existe. Isso aí é obsoleto. Isso aí é defasado. Não existe mais. Organogramas são áreas. E áreas, quando você tem um organograma, ele é vertical. E aí você precisa pensar que as organizações elas precisam trabalhar numa linha horizontal onde todo mundo caminha sob uma mesma direção, que é o cliente. Porque você vai no mercado, você entende o que ele quer, e aí você traz para dentro essa necessidade, desenvolve algo para devolver para ele. É assim que funciona, e é assim que tem que funcionar o processo. O problema é que por que as empresas hoje, se você pegar de cada 10 empresas, 9 estão passando por problemas de comunicação e processo. 75% você vai encontrar esse tipo de problema. Por quê? Comunicação e processo. Comunicação porque ninguém sabe para onde a empresa está indo. E processo porque ninguém sabe como que faz. Se você pegar qualquer empresa, se você for na tua empresa, em todas as empresas, vai acontecer isso. Haverá um problema de comunicação, porque, não estou sabendo, nossa, sério, vai lançar? Quando? Por quê? Não estou sabendo, o Evandro não disse nada. E a outra coisa
Tem que perguntar para o Evandro, não sei como é que faz. Porque as empresas... Então, a partir do momento que você entende que é o cliente, você desenha isso voltado para o cliente. Eu estou dizendo isso porque quando a gente coloca de fato o cliente no centro das coisas, por que tem empresas... Quando você pega as empresas, essas empresas que de fato são referências mundiais... Fazem diferença. Esquece. Esquece. Elas têm um viés muito forte para o cliente. Elas estão à frente. Elas vão muito além. Quando você pega o conceito Apple, você vai ver exatamente isso. Não está vendendo um produto ou um serviço. Está entendendo o comportamento de um cliente para entregar para ele o que ele tem enquanto aspiração, enquanto desejo, enquanto vontade. A gente quer isso. A gente quer um bom atendimento. E aí, só para concluir esse raciocínio, qual que é o principal hoje? A gente tem grandes desafios no mercado imobiliário? Tem. Um deles é construção. Uhum. Mão de obra, né? Esquece. Isso aqui chama. A gente acabou de acontecer um epicentro no mercado imobiliário, em 2024. A onda tá chegando. E o estrago vai ser gigantesco. O segundo grande impacto dessa onda chama-se atendimento ao cliente. Ou seja, se você tem um problema de ordem estrutural de execução, como é que você vai lidar com o seu cliente? Prazo de entrega. Já. Você está dizendo que o primeiro grande impacto é a mão de obra. Total. Né? Total. Então, mas eu não sei o que isso vai acontecer. Isso, eu acho que isso daí é uma coisa ser. que a gente vem discutindo bastante, né? Na entidade, na Conclave, a gente discute bastante, Secov, Sinuscom, que isso é um impulsionamento que faltava, que faltava para a gente caminhar um pouquinho mais para o lado da industrialização, né? Uhum. Eu não sei se vocês lá já provavelmente devem ter um departamento na empresa, pelo tamanho da empresa, que já deve estar procurando novas maneiras de construir, né, gente? Eu sei que, nesse universo todo mundo quer tirar esse sistema analógico do negócio, mas é muito... Eu sei, a gente está lá também quebrando cabeça. Foca no cliente, né? O cliente não quer, esse é o problema. Na casa de alto padrão ideia é isso. Como mudar essa cultura lá na ponta, que aí você está falando. Aí eu ia entrar justamente nessa conversa. A gente está lá, busca uma tecnologia, busca outra, aí tem uma patologia, tem uma coisa... Não, mas para casa, sabe como é que o cliente vê a industrialização da construção civil? Aquele tênis de corrida colorido, sabe? O cara olha pro tênis e fala, puta, deve ser confortável, deve ser bom, deve ser bacana. É bom pros outros. Por ele. Mas eu vou comprar o preto. O tradicional. É bom pros outros, É bom pros outros. Ele quer a tecnologia na construção civil, na casa do vizinho. A dele, ele fala, deixa eu garantir aqui. Então, mas eu acho que ainda porque também a gente ainda não conseguiu chegar no ponto de custo, né? Porque o tradicional ainda tem um custo parecido com toda a tecnologia. Eu acho que isso vai ter um momento de inversão. Quando você falar em custo que a construção começa a ficar 15%, 20% mais barata, ainda vão estar falando em outro universo. Aí sim você está falando na ponta com o cliente. Fala, cliente, eu tenho essa tecnologia. Eu acho que assim, já existe um processo eu acho que da década passada já. Porque quando o mercado imobiliário ele teve um boom entre os anos de 2009 e 2012, foi um boom. E eu acho que só foi superado por 2020. Foi maior ainda. É verdade, verdade. Ainda mais por uma questão de crédito, né? Tivemos uma Selic a 2%. Né? Que isso é um sonho, maravilhoso, né? saudade. Um sonho, né? Mas aí tem uma coisa seguinte, tá? A indústria da construção civil, ela já vem passando por esses processos. Só que você quer ver, são muitas as coisas que a gente jogar aqui na mesa vão ficar sem respostas. Uma delas, por exemplo, é o seguinte. Hoje, você tem... Saiu agora recentemente uma pesquisa que 70% aí da população que vai comprar o primeiro imóvel está endividada, inclusive às vezes com restrição no nome. A outra coisa que você precisa para poder vender o primeiro imóvel, você precisa fazer... Hoje as construtoras, elas tornaram fintechs. Sim. Porque se você vende hoje um imóvel, ele financia, e a obra em média 3, 4 anos, tem empresas fazendo 100 vezes para pagar o que ele não consegue financiar com o banco. Se você diminuir o tempo da construção, o que acontece? Imagina se você falar assim, entrega em 12 meses. Vai tudo virar pro absoluto, né? Pagar depois de morando. Não tem como, né? E aí? Então, sabe que negócio? Eu acho que, assim, existe um processo pelo qual, né? Eu acho que as grandes entidades estão desenvolvendo e tendo uma discussão muito grande, a própria Convap é uma delas, mas você pega todas as entidades classistas aí hoje no Brasil, estão discutindo muito isso, por quê? Uma coisa é fato. Como vai ser solucionado isso? Não, mas a mão de obra ela está envelhecendo e a dificuldade é que assim, a gente está correndo um sério risco de vender mais do que a gente tem capacidade de entregar. Então a fila do pãozinho vai aumentar.
aí existem desdobramentos relacionados a isso. E se isso não for resolvido, isso não for visto agora, que o problema, né? O empreendimento não é como o Alan disse. Por exemplo, você vende um imóvel hoje, você vai entregar, em tese, daqui a 3, 4 anos. Cara, mas você já imaginou você lançar um produto de 500 unidades? Tô falando um. E você não entregar? Aí você soma isso em 5. São 2.500 pessoas. Quebra a empresa. Sim. Quebra a empresa. Não precisa ser de muito, não. Quebra a empresa. Você pega lucro cessante, você pega qualquer situação. E hoje... além do nome mesmo. Esquece. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E, naturalmente, a outra questão é como lidar com isso. Então, as empresas, cada vez mais, o setor imobiliário está voltado muito para isso, né? Que é uma das áreas que a gente cuida também, que é justamente a experiência e relacionamento com o cliente. Sim. Como lidar com esse cliente. E não é só que a gente tem a mania de querer lidar com o cliente no momento em que ele está bravo. É criar uma jornada de relacionamento e construir. Ali, né? Construir desde É o desde LTV início, aí, né? né? Até assim, mirando um pouco na atuação que a gente tem lá nos negócios de imóveis de alto padrão, que eu vejo que muito acontece do sucesso de quem atua hoje na tramitação deles está muito ligado justamente à experiência que ele criou com o cliente nas primeiras vendas. A gente teve aí recentemente um sucesso de vendas nos lançamentos que teve aqui, o Fabiano teve aqui, né? Sim. Do Parque Una. A gente ficou aí nas primeiras colocações em vendas e a gente viu como marketing a gente teve ali todo um planejamento de comunicação para atuar nas frentes digitais, porque isso é hoje indispensável, mas eu trouxe um pouco dessa minha bagagem aí, das ações que a gente teve, de trabalhar juntamente com uma estratégia de lançamento ligado para offline. Então, algumas pessoas perguntam, performou muito bem o escritório de vocês. Eu falei, eu costumo dizer que um avião não voa com uma asa só. Uhum. E o marketing precisa das duas asas, o on e o off. Até porque... E aí, o que a gente viu lá no resultado que a gente teve, que foi bem interessante, entre 250 imobiliários, a gente ficar ali entre as 3 primeiras, foi justamente unir ali esse LTV aí de relacionamento de base do escritório, que eram clientes já consolidados, que já são clientes dos sócios do escritório aí há mais de 10, 15 anos, que são investidores na cidade, já têm um relacionamento para poder atuar, e também os novos que vieram das frentes aí através de estratégias de palavras-chave de busca, etc. Mas por que eu estou trazendo esse comentário aqui? Porque a palavra que o Magno trouxe aqui para mim hoje, quando se fala com relação ao marketing e a vendas, vou falar para vocês que é um dos pontos cruciais hoje para um bom resultado. É a experiência que você vai criar hoje para um cliente do início ao fim dessa jornada. Sim. Como o Magno colocou ali, hoje as preocupações estão muito voltadas ali ao pós, mas eu vou dizer para vocês, nas estratégias que a gente coloca quando a gente faz um planejamento de mídia de lançamento, como a gente já fez alguns aí, mais de 20 lançamentos que a gente atuou junto, a gente cria dentro do pipe lá, no planejamento, todas as experiências que vão acontecer ao longo da jornada desse cliente. E eu acho que é até legal, depois que você terminar essa explicação, passar um pouquinho daquela conversa que a gente tem, né? Quando que começa o trabalho do marketing, do comercial versus lançamento, né? A pessoa fala assim, pessoa que não está muito habituada com o mercado, fala assim, lançou, ali começou o trabalho do marketing e vendas. Aí esse é o grande erro, né? Porque o trabalho do comercial e marketing, ele começa na prospecção do terreno. Aonde que eu comprei o terreno, ver se ali envolve todo a questão de qual produto que vai ser, vamos desenhar junto, vamos envelopar, antes de fazer uma compra errada, aquisição, uma incorporação errada. Então, acho que é interessante, acho que passar um pouquinho essa linha do tempo. Legal. Já conversou um pouco quando Deixa eu só começa, complementar né? uma coisa aqui que você estava falando, e vocês estavam dizendo aí, a gente comentando aqui sobre essa questão do relacionamento. Estamos aqui, tá? Você gosta de pizza? Imagine só, hoje você tem aplicativos para você pedir, no delivery e tudo mais. Mas vamos pensar que você vai fazer uma pesquisa. Você não pesquisa assim na internet. Assim. Pizza mais ou menos. Pizza que entrega em 1 hora. Se você vai no aplicativo, o primeiro filtro, às vezes, que você faz é tempo de entrega. Se você chamar um aplicativo de carro para você ir para um lugar, se der 2 dígitos, você já desiste. Está demorando muito. Né? Você digita, vai comprar uma roupa melhor, não sei o quê. Melhor, mais rápido, mais isso, mais aquilo. Gente, o cliente, ele está passando por um processo pelo qual ele está no entorno da compra do imóvel, que ele está tendo experiências da Amazon. Ele está tendo experiência do iFood, da Uber. Quando ele vai comprar um imóvel, ele quer que tipo de experiência? Compra e acende vela e torce, ora a Deus para receber no futuro? Ele quer o melhor apartamento, não importa valor.
Aliás, não importa o preço. Esse cara tem um comportamento pela qual ele está sendo assistido hoje, e aí não tem essa questão mais de classe baixa, média, classe A, B, C, D. Não. O cara da classe D, ele compra lá no aplicativo da Magazine Luiza, ele consegue acompanhar o pedido dele, e aí ele não consegue receber o boleto da construtora. Então, o nível de exigência do cliente, não importa qual é o segmento, a classe social, ou o que ele está comprando, bens, é elevadíssimo. Por isso que as empresas estão agora correndo muito atrás do tempo em criar uma área, porque antes é o seguinte, põe um saque aí, coloca uma menina para atender o telefone, coloca um cara para atender o telefone, para resolver quem te ligar reclamando. Ufa, a IA chegou. A IA chegou agora. Dependendo da condição que o cara destratar, tá até bom, né? Você fala assim, pô, fala, cara, então por que eu vou tratar bem o cliente, entre aspas? É, isso aí. Mas se você gera uma boa experiência nele, ele vai ser o seu primeiro embaixador. Então, e tudo começa do que você falou de entender o cliente, né? Na verdade, é o seguinte, até se entender como corretor, né? Vamos falar assim. Cara, eu performo mais nessa linha aqui. Né? Porque senão a grama do vizinho é sempre... Você não pode ser aquele corretor que... Não, eu sou vendedor de casa de alto padrão. Pô, saiu um lançamento bacana, eu vou no lançamento. Aí eu volto para cá. Aí apareceu um vizinho querendo alugar, eu também vou fazer um fit para pegar uma locação. Tipo assim, cara, se você como profissional não tiver uma identidade, né? Mas assim, Magno, eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é um negócio que eu enxergo como um possível caminho no mercado imobiliário, né? Mas, por exemplo, o pessoal do consórcio lá da Porto Vale, da Ponte, são meus clientes, né? E o que eu vejo no fim do dia, eles vendem imóvel futuro, né? Assim, cliente, entre aspas, é o mesmo, cada um com uma expectativa, cada um com um negócio. Mas o processo de venda, cara, ele é muito diferente. Sim. Ele é muito diferente, né? Por quê? Porque como o processo de venda de um consórcio, ele é de uma conscientização muito longa, né? Então, assim, ele também vem de uma cabeça de vendedor e não de corretor, certo? Então, por exemplo, só dando um exemplo, um vendedor de consórcio trabalha a fixo mais variável. Um corretor trabalha só a variável, né? Só que a hora que a gente vê os volumes de que nem a gente falou por que o cara toma as decisões, uma da decisão do cara ir para o comercial é a segurança. Então, às vezes, o cara prefere se tornar um vendedor ao invés de um corretor, porque como vendedor ele tem um mínimo garantido, alguma coisa assim. Você enxerga isso como um caminho para o mercado imobiliário, ou você enxerga o inverso, o consórcio parar de ter o fixo, entendeu? Um dos dois caminhos vai acabar acontecendo. O fixo é que entra um pouco naquela história, né? O fixo dá aquele conforto que de repente você não corre tanto atrás, né? Mas vamos lá, vai. Eu acho que assim, ó, vamos lá. O teto também é menor, né? Com certeza. Eu acho que assim, essa flutuação, ela se dá por um cenário diferente, que nem você mesmo já disse aí, né? A maneira, quando você pega o vendedor de consórcio, tá? Ele vende muito mais para quem tem um perfil de cliente com viés de planejamento financeiro, Sim, verdade. não desesperado, Sim. e com uma visão mínima de médio e longo prazo. O corretor é o cara que vende outro tipo de venda, né? Ele é um cara que vende, daí já é um imóvel com um crédito de curtíssimo prazo. Principalmente quando falo de um econômico, né? E mesmo que seja de um médio, por exemplo, que daí no médio tem embora o financiamento seja lá no futuro. Então, eu acho que assim, funciona as duas coisas. Eu acho que o corretor, vamos pegar por segmento. Você tem o econômico. O econômico você tem que vender crédito. Sim. Depois você vende o imóvel junto. Primeiro passa a ficha. Primeira ficha. Aí, ou seja, nesse cenário, você tem uma complexidade muito grande que muitas vezes o vendedor não quer sofrer e correr o risco. Do tipo, putz, cara, para eu vender, hoje, por exemplo, uma taxa de conversão hoje varia de 3 a 5 para 1.
Cada crédito que você roda, você faz uma venda no econômico, né? Então, o que que acontece? Quando você tem esse processo, então a pessoa tem que ter um outro perfil que eu acho que o vendedor não se encaixa. Ele não consegue vir, porque ele está habituado com um formato de o seguinte, não, peraí, ao contrário aqui, eu vendo X cotas por mês e tenho aqui uma renda, eu diria que é mais linear. Tá. Já Sim. o corretor já é diferente, já é cara. escalonável e ele fala, eu acho que cada um não funciona aqui, lá e nem lá cá. O que funciona é, se você está aqui como corretor, quer ter mais estabilidade, vai ser um vendedor e tá tudo certo. Se você tá aqui, tá cansado da linearidade, vem para cá. Eu diria que, para finalizar a analogia, talvez As pessoas vão mudar de lugar, mas os formatos não vão mudar. não briguem comigo, nem vendedor, nem corretor. Mas às vezes é o seguinte, você tem que saber que leão você é. Ou você é leão de savana, ou você é leão de zoológico. Você vai no zoológico, já viu o leão rugir lá? Meus filhos vão no zoológico, pai, cadê o leão? Tá dormindo, filho. Porque tá alimentado. Você falou da fome? Tá alimentado. Por que ele vai, sabe, ele vai lá rugir pra quê? Porque, porra, né? Agora, enquanto um leão na savana, eu diria que pra vocês, eu fui no zoológico esses dias, não tinha leão, mas tinha um tigre lá. Pai, se escapar, filho, não esquenta a cabeça não, que ele não tá com fome. Agora, se fosse num safari, E do mesmo jeito que eu falo, se você pegar um corretor de imóveis do Safari para vender um consórcio, depende do afoito que ele for, ele não vai vender nenhum, porque é muito afoito, aquela coisa, ele quer empurrar. De meio que empurrar, entre aspas, né? É porque é o seguinte, mas isso tem a ver diferente com o viés do cliente. É o porque mindset seguinte, mesmo, né? Lembra que eu disse, o cliente né? que chega para Sim, comprar um consórcio, sim. são eu penso duas questões. Ou porque ele tentou comprar a curto prazo agora, não conseguiu, não tem condições, então ele vai optar. Sim. Ou porque ele é uma pessoa que não Tem um tem perfil de necessidade planejamento agora, mesmo. é de médio e longo prazo. Tá precisando vender alguma E o cara coisa. do consórcio que vai comprar lá o imóvel é diferente. Falei, cara, eu fui lá no consórcio lá e falaram pra mim que ter carta de crédito, esperar a assembleia. O rapaz, no seguinte, minha sogra tá pedindo pra eu sair, casar com a mulher. Vamos, como é que faz aí? Não, é só amanhã. pagar. Quanto é a parcela, né? Dá o Vai fluxo. pagar quanto por mês e acabou, tá tudo certo. Então são públicos diferentes Sim. que não dá pra você jogar com o mesmo time a Série B e a Série A. Sim. Não tô falando que nem um nem outro, tô Sim, dizendo que são perfis Com diferentes. certeza. Não dá pra jogar com o Não, mesmo não time. dá. Basquete e futebol. Não dá. Hã? E outra, cada jogo é um jogo. Tem vezes que fala, pô, por que o técnico muda o time? Porque cada jogo é uma estratégia diferente. Sim, perfeito. E falando daquela jornada, eu acho que é interessante Legal, falar um pouco, a acho gente que é estava falando bacana, naquele né? ponto sobre a experiência do cliente, né? Isso, Em todas as quando etapas. chegar, né? Assim, uma coisa. Bem, eu não sei se o Magno pode complementar aqui, porque hoje na dinâmica dele lá, talvez os prazos sejam um pouco diferentes. Mas eu digo sempre que o ideal é trabalhar com pelo menos 6 meses de antecedência para o lançamento ser bem estruturado, tá? Isso dentro de comunicação, justamente porque aqui eu vou separar em 2 pontos, tá? Se a empresa já tem uma consolidação institucional muito forte e a marca dela já tem uma presença na cidade, ela já construiu relacionamento, né, com os terceiros, com os Que um produto já nem parece stakeholders. que já é um produto só, né? É mais um lançamento que vai ter, e aí eu costumo dizer que é o seguinte, uma coisa é você dar um tiro de rojão de um tiro só, e esse cara vai chamar atenção porque ele já é conhecido, ou você precisar comprar vários rojão de 12 tiros para poder fazer bastante barulho e o pessoal fala, tá acontecendo alguma coisa lá, mas quem é? E aí vão lá descobrir quem é. Quando a empresa já está consolidada nesse sentido de branding aí, né, que a gente vai dizer, que são os pontos de contato da marca com a experiência do cliente, é muito mais fácil você ter uma cadência até menor para a estruturação toda aí do que você precisa fazer de posicionamento. Sim. Diferentemente quando você está chegando numa cidade. Aqui, recentemente, a gente teve, né, nos últimos 5 anos, várias empresas de fora chegando em São José. O que elas fizeram? Tudo. Elas deram tiro de rojão para todo lado. Né? Colocaram a marca onde era possível, o caminhão rodando, um monte de coisa. E deu certo. Deu. Mas por que ela teve que ter esse investimento maior do que quem já estava aqui, já tinha um outro planejamento de viabilidade? Porque ela precisava ser conhecida aqui. Então o trabalho de marca dela veio muito antes do produto. Mas a pergunta que não quer calar, e se a daqui fizesse o barulho que a outra faz? Que resultado será que a gente teria, hein? Porra. Entendeu? Hã? Então... Vamos dizer assim... O posicionamento institucional é uma coisa, então qual que é o prazo ideal? Depende, a sua marca já é conhecida lá?
Porque, de repente, Aí você não dependendo... precisa fortalecer tanto o institucional. Você vai na porrada do produto. Em 3 só. meses ele lança o produto. Tá? Não é o ideal. Eu tô falando Entendi, de entendi. jogando contra Não. mim mesmo. Não é o ideal. Mas você resolve. Né? Mas assim, E o cara, a gente quanto- vai e o chegar num quanto- lugar e o- legal e o lá quanto- novo. E o quanto a estratégia hoje, né, cara, que, putz, quando eu fui apresentado ao mercado digital, eu comecei a ver o passo a passo lá, eu falei, cara, o mercado imobiliário faz isso desde sempre, né, cara? Tipo, né, o meeting é aula, sim, é as aula ao etapas. vivo, né? Retenção, atenção. O pirata é o, É. o pirata é o landing page, né? Ou seja, sim. né, já era essa cabeça. Mas assim, o grande vilão hoje, né? O grande vilão do empresário, o lead hoje ele é muito mais caro do que antes você pegar a sua equipe de vendas e botar o pirata na frente do plantão, né? Muito mais caro, né? E aí o que acontece? E ele é mensurável. Então quando você chega no empresário, ele fala, cara, eu sei quanto foi meu cartão lá no Facebook pro lead tá aqui. Sim. E esse lead que fica no meio do caminho, e esse, né, vamos dizer assim, eu acho que a gente teve uma preocupação no mercado, uma preocupação recente, que era a geração de lead. Hoje a preocupação que tem é o seguinte, cara, o lead já não é mais tão barato, quem que vai trabalhar ele para mim? Quem que garante que eu dei 10 leads na mão do Magno, que ele tá trabalhando os 10 ou tá trabalhando só os 2 mais fáceis e tá me pedindo mais? Né? Então, assim, essa parte dentro desse seu cronograma, como é que vocês trabalham isso hoje? Como é que você otimiza, né? Que nem, por exemplo, que nem foi o caso do próprio Una, o terreno das vaquinhas, né? Ou seja, cara, foi Sim. afunilando e pelo que eu entendi, foi muito bem trabalhado pelo resultado que teve, né? Assim, não posso dizer pela parte, né, do que eles fizeram mais tô do que a dizendo gente de fez. vocês, né? o que vocês fizeram. Mas a gente fez exatamente um cronograma de um lançamento imobiliário. Né? Então a gente uniu, como eu disse, as estratégias comerciais que tinha dentro do escritório do Urbacity, que tem 18 anos de mercado, com minhas experiências de comunicação aí, né, no mercado imobiliário de 7 anos, e a gente fez exatamente um cronograma com todas as etapas. Fez a jornada. A gente fez toda a parte ali de... No caso ali não era um posicionamento institucional, porque a gente não estava trabalhando para a empresa, mas sim para o escritório, mas foi posicionar a empresa junto das estratégias que a gente fez digital e relacionamento offline em eventos, E fazer um cross para poder exatamente com a marca com a marca. que estava chegando. Pra Então a gente transferir. apresentou a marca, né, como se fosse um lançamento institucional, para fazer um represamento dentro desse funil, que também foi digital, nas duas mãos ali, como eu estava falando, a importância, né, das duas asas ali, a gente ter o institucional e o promocional, o on e o off, né, e a gente trabalhou dentro desse cronograma. Dentro de uma linha de uma esteira para um lançamento tradicional, vamos dizer assim, a gente vai pegar agora, tem um projeto aí de incorporação para a gente fazer um lançamento, tá? Então a primeira coisa é uma análise de presença de marca na região. A marca é conhecida, a empresa é conhecida, porque a primeira pergunta do pessoal, ou melhor, a primeira objeção que a gente precisa desconstruir para fortalecer é a segurança. A empresa que está vindo vai entregar? O que eles já fizeram? Da onde eles são? Como vivem? Como se multiplicam? É a primeira coisa. Então, a primeira coisa de quebra de objeção é trazer o segurança. E onde é que eu trago isso? Com o storytelling ali do track record da empresa, com o que ela já executou, com o posicionamento de marca. E aí a gente tem várias estratégias. Eu tenho estratégias desde que vai no terceiro setor, até posicionamento, como a gente tem ali de cuidar de algumas áreas, fazer evento de relacionamento, patrocinar alguma coisa que tenha na região, né? E começar a fazer como a gente viu que aconteceu aqui, ou que a gente faz em outras praças. Nesse caso, o que eu vou dizer para você? Olha, minha ideia é lançar em 2026. A gente está aqui agora em maio de 2025. Eu vou dizer para você que se a ideia é lançar no ano que vem, esse planejamento tem que começar agora. Entendi. Por quê? Porque institucionalmente o seu braço ali de presença de marca precisa ser analisado agora. Como é que a gente vai... Quais são as ações que a gente vai tomar? Porque assim, Alan, dá para fazer o contrário? Eu vou lançar só no ano que vem e eu te chamo 3 meses antes, a gente vai botar o produto lá. Vai, mas não é o ideal. Entendi. E a gente corre riscos que não vão estar sendo mensurados dentro do planejamento. Que é justamente não teve um fortalecimento de marca, não teve um relacionamento com os stakeholders, com o próprio a questão social, com os players ali que são influentes. Então a gente constrói isso daqui muito baseado na força que a marca precisa. Então assim, eu já tenho uma marca que é consolidada em São José dos Campos. Como hoje o Magno tem feito os lançamentos, consegue colocar tem um planejamento todo, obviamente, mas consegue colocar numa esteira um pouco mais dinâmica. Entendi. Eu acho que daqui a pouco você pode falar, mas
Só essa semana foram os 3 lançamentos que ele fez aqui, que é uma esteira muito mais dinâmica. Por quê? Porque a marca já está consolidada na região que ela está se posicionando. Quando não, ela tem um trabalho ali que é uma outra esteira, e aí a gente vai encontrar do dia de lançamento para trás os outros prazos, né? Aí 90 dias para preparação e envelopagem dos materiais, 60 dias para começar um represamento, tratar todos esses filtros, 60 dias ali, 30 dias para trabalhar a carteira e começar a fazer os pré-meetings, chegar no meeting, dia D, e aí vai depender desse dia para a gente fazer um cronograma reverso ali. E aí depois disso tem pós-venda, né? O pós-lançamento, aí as experiências com o cliente. É um trabalho de bastidores, assim, bem Muito bom, mas como diz meu amigo Eloy Moreno da Jovem Pan, a gente controla tudo aqui dentro, menos o tempo. Bom, só para a gente finalizar, agradecer a vocês aí pela participação. Realmente a gente vai ter que marcar mais vezes, porque eu tô com gosto de tipo, cara, eu tinha mais perguntas, eu acho que o papo iria longe. Eu vou te dar só uma notícia que você vai ficar feliz. Eu tô tentando viabilizar a vinda mais uma vez em São José do seu padrinho aí, do Buzzarello, nos meus eventos. Legal. Estive falando com ele agora, a gente tá discutindo uma data para agosto, né? Ele tem eu sei que tem um carinho enorme por ele também, falei com ele essa semana passada, o Magno, grande parceiro, tal, mas se ele vier aí, vamos lá para vocês prestigiarem, porque, cara, dentro do mercado imobiliário, o Buzzarello realmente é uma pessoa que o cara que trabalha no segmento, é muito difícil ele sair de uma palestra dele sem estar impactado, né, cara? Sem estar, meu... São curtas as palestras, não são bem curtinhas. Geralmente 2 a 3 horas. Isso é bom saber, porque essa informação eu não tinha. Mas, mais uma vez, obrigado, Fabiano. Mais um episódio aí concluído com sucesso. Muito bom, muito obrigado. Que isso. Obrigado de terem vindo aí. E vamos continuar a conversa comercial depois do episódio. E pro pessoal aí que é da construtora, né? A gente que é do comercial, tem que abrir um pouco a cabeça aí do empresário da construção civil, que realmente é muito exato, né? E nosso setor comercial, marketing é um negócio zero exato, né? Sim. Tudo é correção de rumo, né? Mas legal, muito obrigado por vocês terem vindo aí. Foi uma aula, com certeza. Muito obrigado. Só deixa as redes sociais aí pro pessoal. Bom, eu agradeço o convite de estar aqui, dividindo a mesa com vocês, aprendendo. Acho que eu saio daqui com bastantes insights daquilo que a gente conversou aqui. E espero bater papo mais vezes aí, tanto aqui, em fora do ambiente aqui do podcast também. Acho que é sempre bom essa troca de conhecimento, é fundamental. E Buzzarello pode trazer, conversando com ele. Sucesso garantido, né? Sem dúvida nenhuma. E quem quiser compartilhar alguma coisa, _ Magno Magalhães, né? A gente está lá também falando de conteúdo de mercado. Beleza. Bem, mas além de agradecer essa honra toda de estar com vocês aqui, o Magno é um amigo de longa data, a gente tem lá também o podcast, as coisas que a gente faz de conteúdo para o mercado, né? Os eventos, o Buzzarello teve nos 3 eventos, né? Nos 3? Nos 3, enfim, parceiraço, desde o primeiro, ele está com a gente. E vai ser uma honra encontrar com ele aqui. Mas, além disso, parabenizar vocês por esse fomento que tem aqui, né? De trazer essas visões dos players do mercado atuante aí para uma jornada que a gente sabe que às vezes é muito técnica, né? E aí tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu espero que esse bate-papo aqui, de alguma forma, tenha acrescentado alguma coisa para ajudar o pessoal aí que trabalha aí na construção civil, no mercado imobiliário. E a gente está sempre à disposição. Meu @é o Alan, com 2 L's, Marcel. Legal. Bacana. Valeu uma vez. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, Abraço. obrigado. Tchau. Valeu. Obrigado. Show de bola. Obrigado, viu? Valeu, cara. Obrigado.